a senzala, a casa grande e a igreja, né? No caso, só não tinha piscina na Fazenda do Café, que aí seria a plantação. Mas é uma disposição assim que se vê. Assim como Brasília nasceu do sinal da cruz, né, do cruzeiro, que você toma posse na colonização. O Palácio do Planalto. A Torre de TV é um projeto de Lúcio Costa, assim como a rodoviária, são os dois projetos de arquitetura do Lúcio Costa, autor do urbanismo. Esses outros todos são do Oscar Niemeyer, o Palácio do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, o Memorial JK, a Praça dos Três Poderes, com todos esses elementos, né? O Panteão da Pátria, a Pira, aquele que está em primeiro plano é um monumento, pena que a minha canetinha está falhando, em homenagem à inscrição de Brasília na lista da Unesco, o Mastro da Bandeira, a catedral com o campanário e o batistério ali atrás dela, né? O campanário foi doação, os sinos foram doações do governo espanhol. A igrejinha, Nossa Senhora de Fátima, na 307, 308 Sul. Essa semana passada nós chamamos um especialista, um restaurador do Rio, do IFAM Central. Ele esteve no Palácio da Alvorada, porque nessa reforma nós estamos dando a assessoria para a questão da restauração. Então, tem umas obras do Atos Bucão na capela, e no palácio tem um painel do Atos Bucão também, que estava meio complicado para restaurar. Nós chamamos esse especialista, é um painel de latão, que estava muito manchado. Então, ele esteve também, o superintendente da 15ª levou esse restaurador na igrejinha para ver se conseguia resgatar a pintura do Volpe, que, equivocadamente, o padre havia pintado. Mas ele não só pintou, a destruição foi muito grande, então vai dar para restaurar muito pouco da pintura do Volpe original da igrejinha. Esse foi o diagnóstico dele. Pode passar. Pode passar, moça? Alguma coisa aqui do acervo artístico, que é riquíssimo, isso aí vocês todos sabem. A Justiça, né, do Alfredo Seschiatti, que agora, lamentavelmente, está cercada por uma cerca, puseram prender a Justiça, vocês viram? Na Praça dos Três Poderes, além da cerca que tem em frente do Palácio do Planalto, agora tem uma cerca em volta da Justiça. Porque disseram que tinha gente sentada no colo. Mas não pode botar cerca, tem que ter alguém lá orientando, um policiamento. Aquela coisa, a gente vai fazendo a solução mais fácil, cerca, entendeu? E a cidade não foi prevista para ser assim, então vamos tentar seguir a lógica da cidade. Pois é, sabe? Mas não é para cercar, né? Aí agora a Justiça está presa, coitada. Os guerreiros do Bruno Jorge, também conhecido como os candangos, o Meteoro, no jardim, né, esse jardim aquático do Bulemax, no Itamaraty. O Itamaraty é riquíssimo de obras de arte, né? Alguns já devem ter oportunidade de ter conhecido. O Mastro da Bandeira, do Sérgio Bernardes, foi um projeto polêmico na época. A catedral, os vitrais da catedral, de Mariane Peretti, os anjos pendurados do Alfredo Seschiatti, e os evangelistas também do Seschiatti. Olha, a curiosidade é que tinha um policial ali, então ele saiu bem no meio dos três evangelistas, parecendo que era uma estátua também, né? Bom, gente, tem muito mais acervo, mas essa palestra é condensada. O que eu queria mostrar aqui, com essa parte da legislação, a gente vai mostrar o quão protegido está o nosso patrimônio, tanto a nível nacional como a nível local. Ou seja, infringir a legislação, ou seja, você descaracterizar o patrimônio, você está infringindo uma série de leis e decretos. Começa pelo Decreto-Lei 25, aquele que organizou a proteção do patrimônio cultural nacional, né? Histórico e artístico. Às vezes a gente fala cultural para simplificar, outras vezes a gente fala histórico, artístico, paisagístico, etc. Então, esse decreto já define penalidades. Claro, estão desatualizadas, mas é uma infração a um decreto, uma lei. A Constituição da República nossa, de 1988, inclui a preservação do patrimônio de natureza material e imaterial, além de sanções penais. O Código Penal brasileiro inclui multa também e detenção para ações lesivas ao patrimônio. Essa lei 9.605 é a lei de proteção do meio ambiente, que eu falei que tem penalidades, as sanções penais, como ela também cita o patrimônio cultural, muitas vezes o jurídico do IFAM utiliza essa lei para as penalidades. O decreto 3.551, que instituiu o livro de registro, né, da proteção dos bens de natureza imaterial, né?
Vai, pode passar. Isso a nível nacional. Além disso, a legislação de caráter local do Distrito Federal, o conjunto urbanístico de Brasília está também protegido pela Lei Santiago Dantas, que é, como é conhecida a Lei 3.751, de 1960, que diz que alterações, dizia que, no caso, qualquer alteração, logo que Brasília foi criada, não estava nem tombada, que devia ser sujeita à legislação federal. E a regulamentação de um artigo dessa lei foi que deu origem ao decreto de tombamento do GDF, que nós vamos ver adiante. A Lei Orgânica do Distrito Federal também determina a proteção do patrimônio, além de determinar a organização, né, administrativa e competências do Distrito Federal. A Lei Complementar 17, que é o PDOT ou PDOT, Plano Diretor, que está em vigor, também inclui a preservação e valorização de Brasília como patrimônio histórico, nacional, cultural da humanidade. Então, nós já vimos em caráter nacional, em caráter local aqui do Distrito Federal, leis maiores, e agora vamos para as leis específicas. Finalmente, o conjunto urbanístico está protegido pela legislação específica federal e distrital. O decreto 10.829, de 14 de outubro de 87, ele teve uma alteração pequena nesse outro decreto, mas ele que é a base, que tombou Brasília pelo governo do Distrito Federal. A portaria 314, do IBPC, atual IFAM, de outubro de 92, na verdade, ela é uma alteração da portaria 04 de 1990. Então, Brasília foi tombada pelo governo do Distrito Federal em 14 de outubro de 87, foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, não é tombada pelo Unesco, a Unesco só inscreve na lista, tá? Em 7 de dezembro de 87, e foi tombado pelo governo federal em 14 de março de 90, com a inscrição no livro do tombo histórico, como nós já vimos aqueles livros do tombo, número 532. Anexo do decreto ali em cima e da portaria. Anexo do decreto da portaria, com força de lei, está o documento Brasília Revisitada, de 1987, que o Lúcio Costa, a convite do governador José Aparecido, ele elaborou no seguinte sentido: o documento Brasília Revisitada diz como Brasília poderia ser complementada, principalmente na questão habitacional. Então, foi ali que ele sugeriu que, se quisesse mais moradia, podia criar o Sudoeste, o Noroeste e alguns outros que não foram acatados. O outro que está sendo implantado também é o setor Taquari, né, que também foi previsto no Brasília Revisitada, lá no Lago Norte, fora da área tombada, né, como nós já vimos. Então, esse documento fala também das características essenciais do plano piloto, porque a gente já viu que preservar é manter as características essenciais. Então, a gente vai vê-las daqui a pouco. Pode passar. Vamos falar dos bens tombados. Além de estar dentro do conjunto urbanístico de Brasília, quer dizer, nós estamos numa área tombada, isso é bom deixar claro, é que existem edifícios que estão citados na portaria de tombamento e no decreto do GDF, nominados, então esses também têm que ser mantidas suas características arquitetônicas, apesar do nosso tombamento, como eu já disse, ser predominantemente urbanístico. Tá? E, além desses, o Código de Edificações do Distrito Federal enumera quais são os setores da zona cívico-administrativa, ou seja, que vai lá do Palácio da Praça dos Três Poderes até o final do eixo monumental. No Código de Edificações está enumerado todos os edifícios dos setores que, se você quiser fazer uma intervenção em fachada, você tem que submeter aos órgãos de preservação. Então, além desses edifícios que eu falei, que estão na portaria, no decreto e no código, tem os edifícios que estão tombados isoladamente. Pelo governo federal, nós só temos 4 edifícios, 4 bens tombados individualmente. Que são o Catetinho, né, a Catedral e o Conjunto Urbanístico de Brasília, e uma placa em homenagem ao Rui Barbosa no Congresso Nacional. Tá? No Senado, mais especificamente, é uma placa em homenagem ao Rui Barbosa. A placa é no Senado. Então, no nível federal, tem só 4 individualmente. Mas, e no nível local, o DEFA já tem 19 bens tombados. Então, vamos ver quais são. Pelo governo distrital, por meio do DEFA, temos o Conjunto Urbanístico de Brasília, o Catetinho,
a Catedral, a Igreja de São Sebastião em Planaltina, o Museu da Cidade na Praça dos Três Poderes, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é a igrejinha, o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, a Pedra Fundamental em Planaltina, que nós vimos que foi plantada em 1922, a Árvore do Buriti, em frente ao Palácio do Buriti, o Hospital Juscelino Kubitschek, que atual é o Museu Vivo da Memória Candanga, no Núcleo Bandeirante, o Memorial JK, a Ermida Dom Bosco, a Vila Planalto, a Escola Classe da 308 Sul, o Relógio de Taguatinga, a Igreja São Geraldo, no Paranoá, o Centro de Ensino da Metropolitana, no Núcleo Bandeirante, a Igreja de São José Operário, na Candangolândia, e a Escola Parque da 307 308 Sul. Esses bens estão tombados isoladamente pelo DEFA, pelo governo do Distrito Federal. Então, eles também têm que ser mantidos nas suas características essenciais. Infelizmente, a cultura no nosso país não é uma prioridade, né? Não é olhada com a prioridade que deveria. Então, a gente vê, por exemplo, o Museu de Planaltina está num estado lamentável, a Igreja de São José Operário, na Candangolândia, e várias outras. Agora, para você recorrer a restaurar bens de natureza cultural, teatros, museus, escolas, você pode recorrer à Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet, é uma lei federal. O Distrito Federal poderia ter uma lei de incentivo à cultura também, como tem outros estados. Isso é uma sugestão, porque seria mais um fundo de recursos para a gente restaurar bens tombados. Né? Então, normalmente acontece assim, a Secretaria de Captação de Recursos do GDF encaminha para o Ministério da Cultura, né, uma proposta de um orçamento para restaurar algum bem. Outros são restaurados no nível do Distrito Federal pelo DEFA. E, no caso, então, no caso da área federal, quando chegam no Ministério da Cultura, eles vão para o PRONAC, que é um Programa Nacional de Apoio à Cultura, e aí é analisado por um conselho se aquela proposição, aquele orçamento está dentro, né, se aquele bem também pode ser... o orçamento está dentro dos padrões, né, da técnica, né, e dos valores, né, correntes. E, então, a verba, então, é liberada, se for assim. Não sendo bem cultural, mas se for tombado isoladamente, também pode receber ajuda para a restauração do fundo do Programa de Apoio Nacional à Cultura, do PRONAC. Tá? Então, é uma forma da gente preservar. Por que preservar Brasília? Bom, por tudo que a gente já falou aqui, por todos os antecedentes históricos, pelos conceitos do urbanismo moderno utilizados pela primeira vez na escala, no tamanho de uma cidade, de uma metrópole. Nós temos a única cidade moderna do século XX inscrita na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, pelas inovações tecnológicas, pela qualidade de sua arquitetura, pelos recursos humanos e materiais envolvidos em sua construção. Então, nós temos aí muitos motivos para preservar Brasília. A construção de Brasília representa um momento histórico para o Brasil e é o testemunho da capacidade e da determinação do povo brasileiro. O urbanismo inovador de Lúcio Costa e a plasticidade da arquitetura de Oscar Niemeyer traduzem a maturidade artística e cultural do povo brasileiro. A área tombada, nós vimos lá no início, né, aquela delimitação, a oeste pela Épia, Estrada Parque, ao sul pelo córrego Vicente Pires, ao norte pelo córrego Bananal e a leste pela orla do Lago Paranoá, abrangendo uma área de 112 quilômetros quadrados. Pode passar. O que se deve preservar em Brasília, essencialmente? As características essenciais estabelecidas naquele documento Brasília Revisitada, que é anexo da legislação de preservação, tanto federal como distrital, são as seguintes. No documento, elas estão bem mais detalhadas. Aqui eu só enumerei, tá, gente? Bom, primeiro, a interação das 4 escalas urbanas. O que é isso? É você manter as escalas e como elas interagem, a ligação entre elas, né? Não deixar, por exemplo, chegar à área, você sabe, ocupar as áreas verdes de modo que você faça uma conurbação, junte essas escalas, não. Elas estão bem definidas, com exceção da bucólica, que permeia todas elas. Então, as interações, a estrutura viária da cidade, os 2 eixos cruzando, a característica rodoviária do eixo rodoviário, a questão residencial, essa serenidade urbana que a superquadra proporciona, o novo modo de morar. A superquadra
por causa da não implantação das entrequadras de lazer, de uso comunitário, como a gente viu, só tem a única unidade de vizinhança implantada, é aquela que ficou pronta em 1960. Houve tentativas agora, há pouco tempo, de se construir um clube de vizinhança na Asa Norte, mas aí recaiu em questões jurídicas e ficou na Procuradoria do Distrito Federal a questão, porque era uma entidade que queria, era a Liga Brasiliense de Vôlei Feminino, que queria construir para que ela treinasse e oferecesse para a comunidade. Mas aí a legislação exige licitação e a coisa parou. Mas a questão é a seguinte, o que se fala é que a prefeitura das 4 superquadras podem ocupar aquela entrequadra de lazer e não precisa construir um clube de cara. Pleiteia construir primeiro uma quadra, ocupar com lazer. Porque o que está acontecendo é que os edifícios, os blocos, estão se individualizando cada vez mais. Isso é uma tendência do ser humano que a gente sabe, mas a gente deve buscar resgatar esse caráter comunitário que a cidade previu. Então, você vê agora nos anúncios, né, nos comerciais, no marketing dos blocos. No bloco tem o salão de festa, salão de fitness, o salão teen para a juventude, tem o espaço do gourmet, tem não sei o quê. Isso vai ocupando cobertura e pilotismo, daquela maneira que a gente já falou, excessiva. E vai individualizando. Aí você se cerca, você coloca grade, e o espaço da quadra, que é a ideia da superquadra, é você ter um quintal à vista da mãe, a mãe gritar, aquela altura de 6 pavimentos, né, que o Lúcio Costa fala muito em Paris e na Inglaterra, os grandes gramados ingleses da infância dele, porque ele nasceu na França, né, voltou ao Brasil um pouco tempo, pais brasileiros, e depois morou lá até os 16 anos. Voltou definitivamente só aos 16 anos. Então, também teve essa influência. Né? E esses 6 pavimentos é a era pré-elevador que ele definiu para as superquadras, de modo que a mãe gritasse, a criança escutasse, e você tivesse uma sensação que você abrisse sua janela, você estaria no quintal da sua casa. Tá? Então, essa questão residencial, com essa comodidade e essa tranquilidade que a superquadra tem, a gente deve buscar resgatar. A Orla do Lago, destinada basicamente a lazer e recreação. Existem agora, inclusive, tentativas de desvirtuamento de normas, que uma norma do projeto Orla permitiu, além de hotel de turismo, porque dentro do setor de clubes tem alguns locais que são destinados a hotel de turismo. Então, a norma do projeto Orla permitiu a parte hotel, hotel residência, e o que a gente está vendo são desvirtuamentos, uma verdadeira superquadra sendo construídas, apesar do Ministério Público ter assinado o termo de ajuste de conduta com a empresa, mas o que a gente vê, na verdade, é construção de área residencial onde não estava previsto. A importância do paisagismo, isso ele frisa muito bem, que paisagismo, as áreas verdes não são áreas livres sem destinação, fazem parte do equilíbrio com as áreas edificadas. A presença do céu está escrito como uma característica essencial. O Brasília, a gente está acostumado a ver os 360 graus do céu, daí porque essa publicidade excessiva que nós estamos vendo compromete, sim, as visuais e o tombamento. O não alastramento urbano, que era a ideia original de conter a cidade num cinturão verde com áreas agrícolas, se pensou originalmente o seguinte, 1/3 da população que veio trabalhar aqui voltaria para sua origem. O outro terço seria absorvido no trabalho na cidade. E o terceiro seria absorvido através de um convênio que houve com o Ministério da Cultura em áreas agrícolas. Tá? Mas as colônias agrícolas nós vemos que estão virando condomínios também. Então, essa ideia do não alastramento suburbano, que se pensa sempre de ter um cinturão em volta das cidades, esse aí a gente está vendo que também está meio complicado de se conseguir, mas a gente não deve sentar no meio-fio e chorar, não, como eu digo. A gente vamos tentar resgatar um pouco. O que é que fere o tombamento? Então, algumas perguntas e respostas. Bom, o urbanismo de Brasília permite uma compreensão clara da lógica do conjunto urbano e, por consequência, uma percepção clara daquela que a gente já falou, das transgressões. Isso ocorre geralmente no caso de transgressões de nível macro e coloca em evidência muitas situações que, em cidades tradicionais, seriam consideradas aceitáveis. Exemplo, o uso residencial na Orla do Lago, Paranoá, são transgressões macro. Um uso comercial no eixo monumental, por exemplo, as pessoas se espantariam. Já no nível micro, é bastante comum as pessoas encontrarem dificuldades em identificar
e muitas vezes causados por elas próprias. A gente está vendo muitas vezes o comerciante acha que ali embaixo daquela árvore a grama não nasce, então ele acha que ele pode pavimentar. Ou então aumentar o estacionamento. Mas pavimentar, em vez de procurar uma grama que seja resistente à sombra, vai pelo caminho da pavimentação. São pequenas agressões que, se juntando, se avolumam e criam problemas maiores. Esse é um caso que ainda vai dar pano para manga, posso avisar vocês. Assim, esse caso é o seguinte: na portaria do IPHAN, aquela portaria 300, e no decreto do GDF também, tem um artigo que diz o seguinte. Bom, tem vários artigos aí dizendo assim: o eixo monumental, na parte leste dele, da rodoviária até a Praça dos Poderes, é não edificante, como a gente chama, que é não edificante, né, o termo em latim, que não pode ser construído nada. Tem outro artigo que diz: a visibilidade do conjunto, da esplanada e da Praça dos Três Poderes tem que ser garantida. Isso não é só na portaria. Essa visibilidade e ambiência, como a gente chama, de qualquer bem tombado, precisa ser preservada por todas as recomendações mundiais, não é só na nossa legislação, não. Mundialmente, tá? Então, você tem esses dois artigos que preservam aquele eixo monumental. Aí tem um outro artigo que diz o seguinte: como disposição naturalmente transitória, os autores de Brasília, Lúcio Costa e Niemeyer, naturalmente transitória porque eles vão morrer um dia, né? Por isso que está assim. No caso. Então, poderão propor complementações ao projeto, desde que submetidas aos órgãos de preservação, para poder completar a cidade. Então, desde que aprovadas pelos órgãos de preservação. Então, a novela disso daí, mais ou menos, é a seguinte: foi para o IPHAN, encaminhado pela Secretaria de Obras, um croquis desse auditório, que é em forma de pomba, com os braços abertos. As cadeiras do auditório, né, ficam escalonadas assim nas asas, e o tronco, o centro, são 3 pavimentos, 3 mezaninos bem altos, porque, no total, ela tem 25 metros de altura. Pra você ter uma ideia, um edifício na Superquadra tem 21, de 6 pavimentos. Tá? Então, ela tem 25. E, com os braços abertos, não tinha a medida, mas a gente estimou mais ou menos 60 a 70 metros, pegando quase todo o canteiro do eixo monumental. Como essa portaria tem essa cláusula que diz que os órgãos de preservação têm que se manifestar, nós, então, devolvemos à Secretaria de Obras, que foi quem nos encaminhou, dizendo o seguinte: nós não podemos aprovar no eixo monumental. Podemos sugerir que, já que se trata de um equipamento de natureza cultural, um auditório, que ele fique no setor cultural. Ali no setor cultural norte tem o Teatro Nacional e tem lotes criados. Inclusive, para você colocar um equipamento desse, você tem que criar uma unidade de imobiliária, você tem que desafetar a área pública, é todo um processo de acordo com a legislação vigente. Então, nós temos a legislação de preservação que nos diz isso, então devolvemos para a Secretaria de Obras, dizendo que sugeríamos também, caso não quisesse ali perto do Teatro Nacional, que pudesse ficar no eixo oeste. Por quê? Porque tem um decreto do GDF que alterou, e está na portaria também, que do lado oeste pode construir. Nós vemos a Funarte, o Clube do Choro, o Centro de Convenções, Memorial. Para lá pode ter construções, mas para frente não. Então, essa foi a nossa resposta. E aí veio uma repórter conversar comigo sobre que ela tinha estado com o Niemeyer, e o Niemeyer tinha dito que não abria mão, que o lugar era ali. Aí o superintendente do IPHAN foi chamado lá na Rede Globo, e ele acabou dizendo que não tinha polêmica, que que prevalecia o que estava na portaria. Eu acho que há controvérsias. Eu conversei com a Maria Elisa Costa ontem sobre isso, e ela disse que ela não admitia de maneira nenhuma uma coisa dessa. Ela ia procurar o escritório do Oscar, ela ia conversar com o Oscar Niemeyer, porque ele está com 97 anos, a gente sabe que, de repente, ele pode não estar com discernimento na sua total plenitude, e ela ia conversar com ele para demovê-lo dessa ideia
e com o pessoal do escritório dele aqui em Brasília, que é o Carlos Magalhães, o Fernando Andrade, ia conversar com o Ítalo Campo Fiorito, que é o autor da portaria. O decreto de preservação do GDF, gente, é igualzinho à portaria federal, porque foi a mesma pessoa que fez. Foi o Ítalo Campo Fiorito, que já foi funcionário do IFAM há muitos anos, já está aposentado. Então, a Maria Elisa Costa ficou bastante indignada, eu até vou conversar isso com o superintendente quando chegar lá no IFAM, e todos nós também, porque qualquer leigo sabe que, além de tampar a obra, porque Lúcio Costa tem a rodoviária e a torre de TV, como obras arquitetônicas dele. E vai tampar também a visibilidade do conjunto do próprio Oscar. Quer dizer, o Lúcio Costa previu tudo isso, como ficavam os ministérios, como ficava para trás, mas os edifícios foram projetados pelo Oscar, né? Ele previu no relatório que ali ia ser daquele jeito. E o Oscar elaborou os projetos de arquitetura. Então, essa questão ainda não está fechada, eu acho que é uma questão que deve ser revertida, né? Talvez até estejam exagerando, porque eu não conversei com ninguém do escritório do Oscar para saber se realmente ele está dizendo isso, que não abre mão. Acho que a coisa não é por aí, acho que é mais um pouco de sensacionalismo da imprensa também, sabe? Mas, de qualquer forma, a Maria Elisa ontem, ela foi convidada pelo governo francês, ficou lá 15 dias, nesse meio tempo ficou em Paris, né, em outros lugares, dando conferências sobre Brasília, em homenagem ao pai dela. Ela chegou ontem ao Rio, e aí eu tive a oportunidade de falar com ela sobre vários assuntos, inclusive esse. E ela disse que ela ia, naquela mesmo momento, ela falou assim, eu não vou nem conseguir dormir, vamos desligar aqui que eu vou falar direto agora com o Ítalo, que é o Ítalo Campo Fiorito. Então, depois eu vou saber das novidades. Mas acho que não vai ficar assim, não. Tá. Então, o que a gente estava falando é que as pessoas muitas vezes colocam brita, cercam. Por exemplo, é muito comum no comércio local, tira o meio-fio para fazer uma passagem, para o carro entrar. Então, isso, falta fiscalização. A separação da administração regional com a Secretaria de Fiscalização isoladamente não deu certo. Nós podemos ter certeza disso. Bom dia, deputado. Não deu certo porque um órgão aprova e o outro não sabe o que está aprovado direito, não fiscaliza. Nós vamos fazer um seminário para a Cefal, dia 28, 29 e 1º sobre Brasília, né, para os fiscais da Cefal, da Secretaria de Segurança, de Fiscalização. Porque identificar as infrações no nível micro, as transgressões, é mais difícil se a pessoa também não entender o espírito do projeto, a lógica do projeto urbanístico. Pode passar. Bom, aí a gente tem algumas perguntas e respostas mais comuns, como eu falei, essa palestra é condensada. O que fere o tombamento? Cercar pilotis com grades, cercas vivas. O Código de Edificações só permite o cercamento no lugar da rampa de acesso à garagem. Por quê? Eu faço parte também da comissão dos Códigos de Edificações. Então, nós tivemos muita reunião com o Corpo de Bombeiro. E risco de queda é uma coisa bastante relativa. Com 10 centímetros você pode torcer o pé e pode se machucar gravemente. Então, para você definir o que era risco de queda, ficava difícil. Então, ficou definido que cercamento seria naquele lugar onde tem as rampas de garagem. E, nos demais locais, fazer soluções, sempre buscar soluções de taludes gramados, e você, então, para evitar aqueles paredões, porque é muito comum os construtores quererem aumentar a cota de soleira, ou seja, aumentar o piso do pilotis, para fazer uma ventilação na garagem, tá? Uma ventilação aparecer da garagem, e também para ser um motivo para cercar. E isso está escrito agora no decreto novo, que saiu, uma revisão do decreto do Código de Edificações, explicitamente que deve-se buscar sempre as soluções de vencer desníveis com taludes gramados e evitar muralhas, aqueles empecilhos, por causa de acessibilidade e por causa do visual se tornar muito mais agradável. As cercas vivas, a gente também tem procurado retornar e dizer o seguinte: os moradores estão queixando de segurança, vamos fazer gestões junto à Secretaria de Segurança, aumentar o policiamento nas superquadras, até para poder preservar o patrimônio, porque a administração de Brasília sempre fala que está gastando na manutenção de parquinhos e de quadras. Então, se tiver uma polícia comunitária, como eu li ontem no jornal, que está sendo implantada na Ceilândia, eu não sei como ela vai funcionar, mas a polícia motorizada, em determinados locais, ela não atende, precisa ser o policiamento de bicicleta, ou a pé, ou Cosme e Damião. E, nesse sentido, então, dá mais segurança
para os moradores. E aí as cercas começarem a abaixar e virar aqueles canteirinhos que eu mostrei para vocês. Isso é uma questão de conscientização a médio prazo, mas a gente pretende mostrar o espírito da cidade, que é a permeabilidade visual e de acesso. O apartamento de cobertura, o IPHAN tem uma ação na Justiça Federal com relação ao 7º pavimento, porque, como eu falei para vocês, o espírito da cidade é o coletivo prevalecer sobre o individual. Então, na cobertura, a ocupação de cobertura deve ser do nível coletivo do condomínio. A cobertura individual, ela vai se tornando, como eu falei, a legislação de 40%, ela é antiga, mas com a especulação imobiliária começou a se aumentar isso de uns tempos para cá. Cada um faz o seu puxadinho aqui, a sua adaptação, e, além do mais, com as áreas que no Código de Edificações permite ser descontada da área construída, esses 40 viram 80. E a impressão que se tem é de mais um pavimento. Então, a ideia de ocupar a cobertura com salão de festa coletivo, até para liberar o pilotis, tá? Mas nunca individual. Nós não concordamos, sabemos que essa lei está em vigor desde 98, que permitiu a cobertura individual. Agora o Compresp está discutindo ela nesses dias, esse Conselho de Preservação. Na verdade, muitos blocos já estão aprovados, mas ainda tem aí o Noroeste que a gente, quem sabe, consiga respeitar a legislação de tombamento. Pode passar. Ocupar o pilotis de forma contínua, né? Aqui tem algumas fotos que você vê a ocupação toda embaixo. Construir em áreas públicas no comércio locais, os famosos puxadinhos. Como eu falei, a solução da gente corrigir o curso seria estimular os comerciantes dos estabelecimentos maiores, deles virem para a zona central, para os setores bancários, comerciais, se tem estacionamento de sobra, o uso é permitido, só não é permitido o uso residencial na zona central. Então, a gente pode e deve trazer equipamentos de porte maior que estão atrapalhando a escala residencial, incomodando os moradores da superquadra e que não tem espaço físico para eles no comércio local. E para a W3 também, né, que é uma forma de revitalizar. Através de incentivos e de isenção de taxas e sensibilização em geral. Pode passar. Construir em qualquer área pública, ocupar áreas verdes com estacionamentos. Pode passar. Aqui são alguns exemplos. As torres de estação de rádio base, irregularmente, né? A gente sabe que tem um decreto desde 2000 e uma lei do ano passado, mas todas as estações de rádio base, de acordo com a informação da administração de Brasília, estão irregulares. Eles assinaram um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, as empresas de telefonia celular, no final do ano passado, se comprometendo a se adequar ao decreto do GDF, e depois entraram com uma liminar, e estão sob a liminar, e não se adequaram coisa nenhuma. Então, o que mais? Volta atrás, moço. Isso. Desvirtuar o uso e atividade permitida para qualquer lote, de uma maneira geral. Esse galpão parece um campo de concentração, vocês estão vendo. No setor de Clube Sul, né? Que são próximo da ponte JK. Ele já tem ação demolitória do GDF, nós no IPHAN também já estamos entrando com uma ação judicial na Justiça Federal, e ele está lá ainda. Bom, pode passar. A publicidade, agora, não satisfeito com o tamanho dos outdoors enormes, os elementos publicitários estão saltando dos outdoors, né? E agora, ontem também está no jornal que eles têm mais 4 meses para se retirar. A falta de uma legislação clara, gente, a falta de uma legislação clara, inambígua, de uma situação clara, ela gera as interpretações diversas de cada um. Então, quem é bem intencionado interpreta de um jeito, quem é mal intencionado vai de outro. No caso da publicidade, o que eu mostrei aqui é interferir na vizinhança, na ambiência do bem. A feira da Torre de TV, ela tem que ser montada e desmontada, como vinha sendo feita e como é feita em qualquer lugar do Brasil. As feiras acontecem assim. De uns tempos para cá, parou de ser desmontada. Então, ela está interferindo na ambiência da torre de TV. Né? Você não consegue ver direito. Da mesma forma, nós temos outros exemplos aqui, como a palestra é compacta, a gente botou um só. O caso da publicidade, essa Lei 3.035, de 2002, ela ficou à espera de uma regulamentação, apesar dela ter 124 artigos e mais uma opção de planilhas,
Alguns órgãos do GDF entendem que ela precisa de regulamentação, não aplicam. Outros entendem que alguns artigos são auto-aplicáveis. Então, essa falta de uniformidade no entendimento, e mais as liminares expedidas pela Justiça, né, que geram o caos que nós estamos vendo aí. Falta definições de leis claras, decretos claros, inambíguos e sucintos, porque essa lei nova que está sendo proposta tem 189 artigos. Uma lei de publicidade não precisa disso tudo. Você já fica com preguiça de olhar, é uma lei que você começa a se confundir quando começa a ler. Então, se nós não tivermos legislação clara, pequena, Paraná tem 25 artigos, só para vocês terem uma ideia, a lei de publicidade. Não precisa de tanto artigo, não precisa ser mais desse certo preciosismo. Não precisa alcançar detalhes, vamos respeitar as escalas. O que está tombado? São as escalas urbanas. Então, dentro da área tombada, você tem que permitir a quantidade, a dimensão da publicidade, de modo que não fira a característica essencial da escala. Pronto. E daí vamos fazer a lei. O caminho é esse. Pode passar. Aqui, instalar quiosques e barracas em excesso nas áreas verdes e espaços públicos, né? Aqui a gente vê perto da rodoviária. A não plantar árvores de porte nas faixas verdes, como eu falei. O paisagismo tem sido equivocado por algumas construtoras. Aí eu falei que o Departamento de Parques e Jardins se sente inibido de chegar e mexer. Então, claro, nós estamos fazendo um trabalho também de conscientização para que sejam plantadas as árvores de porte. Repito, as árvores de porte não vão desmanchar o jardim que a pessoa fez, só se tiver uma cerca viva alta ali. Claro que a gente vai solicitar aqui abaixo. Mas ela precisa da árvore de porte para respeitar o que está na legislação, que foi previsto no projeto urbanístico, para fazer a faixa verde e para melhorar o nosso clima, que a gente sabe muito bem como é que está esquentando. Pode passar. Finalmente, eu coloquei aqui 7 itens só, são 20 itens na conclusão, que a visita da missão da Unesco, que esteve aqui no Brasil, em Brasília, em novembro de 2001, ela fez uma série de recomendações e conclusões. A missão, então, considera que seria desejável levar em conta algumas das recomendações, dentre elas, eu selecionei 7, então são 20, tá? Aplicar estritamente a legislação federal para a proteção do Plano Piloto de Brasília e a legislação do Distrito Federal, ou seja, cumprir a lei. Dar a mais alta prioridade à preparação do plano diretor local para o Plano Piloto de Brasília. Esse plano diretor local vem sendo feito há cerca de 10 anos, começa e interrompe, e não sai do papel. Isso é um prejuízo para a cidade, porque tem situações que têm que ser encaradas de frente, e a cidade, a gente não pode dar uma pausa nela, ela continua. Então, a legislação, a máquina pública é lenta, nós todos sabemos disso, mas temos que acelerar, e isso já tinha sido uma recomendação em 2001. Estudar a possibilidade de melhorar o transporte público coletivo com a finalidade de desencorajar o acesso, como nós falamos, descentralizar, desafogar e dar mais conforto para quem mora em outros lugares que não precisam se desprender tanto tempo no transporte. Manter a altura de 6 andares para novos edifícios residenciais nas áreas vagas ou inacabadas das superquadras. A definição de uso nas zonas de comércio local deve evitar maiores alterações no caráter originalmente proposto. A invasão de áreas verdes deve ser proibida. Restrições estritas devem ser implementadas quanto ao uso de cores e publicidade. Definir e implementar as condições estritas e restrições para novas construções à beira do lago. Conjuntos de residência permanente deveriam ser banidos. Foi aquilo que a gente acabou de falar. Nenhuma exceção deveria ser permitida quanto a esses pontos. Definir e implementar uma zona tampão rodeando a área tombada para a conservação dos valores do sítio do patrimônio mundial. Bom, gente, esses são 7. Pode passar, eu acho que acaba. Aí, então, a equipe que colaborou com a gente para fazer. Dos estagiários, hoje, nós só temos 2. O técnico que trabalhava comigo na divisão saiu segunda-feira, o Maurício. Hoje, a divisão técnica sou eu. Estamos aguardando que os funcionários que fizeram concurso agora, no concurso do IFAM, tomem posse. Virão mais 2 arquitetos. E, infelizmente, a situação da 15ª superintendência é a mesma das demais superintendências do Brasil inteiro. Os salários do IFAM são baixíssimos, né? Então,
nós estamos batalhando, temos muito serviço para fazer, principalmente esse serviço de difundir, de fazer com que as pessoas entendam o seu patrimônio, deem valor e respeitem. Esse aqui é o objetivo principal. Alguém tem alguma pergunta? Sim, alguns dados estão no site. A minha palestra, essa palestra condensada, que é essa que eu apresentei, eu costumo mandar por e-mail. E está correndo uma listinha, tá? E quem quiser colocar, a gente encaminha por e-mail para vocês. Pois não. Com relação ao telhado aparente, o que vocês mantêm? No caso da fazer telha colonial, que você diz, aparente? Pois é. Ali no comércio local, você não tem pode ter uma maior flexibilidade. Tá? Alguns edifícios não, né? Nos edifícios tombados. Ali você pode até ter, porque aí vai da decoração um pouco da loja também. Veja bem, como eu falei, como o tombamento é urbanístico, gente, se você, num prédio que não está descrito na portaria, na legislação, no decreto, no Código de Edificações, e não está tombado isoladamente, o que está prevalecendo é a volumetria. Então, você pode derrubar um prédio de uma superquadra e construir outro, com o mesmo tamanho. Então, o nosso tombamento urbanístico é muito mais flexível do que um tombamento arquitetônico, se a cidade toda fosse tombada arquitetonicamente. O que a gente faz, por exemplo, junto de moradores das quadras principais, as primeiras de Brasília, a gente manda uma cartinha para o síndico e diz assim: o senhor mora num edifício que tem um valor histórico, é um exemplar da arquitetura modernista, então, se fizer uma reforma na sua fachada ou no pilotis, venha conversar com o IPHAM. Porque a gente vai orientar de forma que você continue com esse valor econômico e valor histórico no seu imóvel. Mas não existe dentro da legislação, aquele imóvel não está tombado isoladamente, a pessoa poderia derrubar e fazer outro do mesmo tamanho. O que a gente faz é conscientizar em alguns edifícios, né, de valor histórico maior, que estão dentro do conjunto tombado, essa necessidade de preservar. Então, esse telhado aparente, em determinados locais, tá? Porque eles fogem à concepção modernista da cidade. Então, por isso que você já deve ter ouvido falar, né? Mas, às vezes, é uma loja que quer fazer alguma decoração, de repente vem outra loja e muda aquilo. Então, deve ter sido aprovado também por isso, com esse pensamento. Porque os projetos de aprovação não passam pelo IPHAM, né? Só dessas zonas que eu te falei, esses específicos. Então, a administração regional é que aprova. As casas dos moradores querem que se tornem casas, voltem a ser casas, né? E eu acho que isso aí tem que ser respeitado, porque o projeto é assim também. Do outro lado da pista, é definido como CRS, Comércio Residencial Sul. Eu continuo com relação à questão do telhado, porque se caracterizou completamente, né? Sim. Está assim, isso aí está, é verdade. Antigamente, antes de ser tombado, gente, quem está aqui em Brasília há muito tempo, eu ouvi dizer de uma pessoa que foi morar na W3 que a cor das janelas e das portas era verde, né? Eu sei dos cobogós, do tipo de ladrilho que era usado, era aquele, né? Isso que eu digo, o tombamento urbanístico dá mais flexibilidade. Acaba você ficando com mais flexibilidade do que um tombamento arquitetônico. O que a gente tem que desmistificar é esse tabu de que está tudo congelado, que o tombamento é uma conquista, o tombamento não é um castigo, né? E é isso que a gente tem que difundir. Tá bom? Então, muito obrigada a vocês, tá? Até a próxima.